Hoje nós vamos falar sobre alguns problemas com a teoria da gravidade ou lei da gravitação universal, como vocês preferirem. Apenas alguns problemas sobre a gravidade de forma bem resumida. O graviton, em substituição à curvatura do espaço-tempo, é uma partícula elementar hipotética, ainda não descoberta, que seria responsável pela transmissão da força da gravidade na maioria dos modelos da teoria quântica de campos. Se o graviton existir, ele deve ter uma massa de repouso zero, segundo a mecânica quântica. Muito estranho a partícula elementar da gravidade não ter sido descoberta até hoje, ainda mais considerando que o fóton, que é a partícula elementar mediadora da força eletromagnética, foi descoberto há mais de um século e meio. Só este fato já leva a sérios questionamentos. Temos também o problema da constante G de Newton. Aqui estou falando da constante G maiúsculo e não do G minúsculo, que é apenas a aceleração de um corpo em queda e não tem nada a ver com gravidade. Ele pode ser explicado por inúmeras outras teorias. Então, temos um grave problema com a constante G maiúsculo de Newton, que não é nada constante, e sim uma média de várias medições divergentes. Trata-se de uma das constantes, entre aspas, físicas, cujo valor é menos preciso. Na realidade, o seu valor é tão variável, mas tão variável, que se utiliza aquele recomendado pelo CODATA, Comitê de Dados para a Ciência e Tecnologia. Nós temos um valor convencional que é recomendado por um comitê. Eles sentam ao redor de uma mesa e definem na canetada. Enquanto as partículas quantizadas, que transmitem as forças forte, fraca e eletromagnética, são tão poderosas que ligam a matéria aos átomos e podem ser estudadas em experimentos de mesa, os gravitons são individualmente tão fracos que os laboratórios não têm a menor esperança de detectá-los. A busca pela teoria completa da gravidade quântica foi frustrada pelo fato de que as propriedades quânticas da gravidade nunca se manifestam na experiência real, ou seja, nunca sai da mera hipótese. Segundo Daniel Harlon, professor de física e pesquisador de gravidade quântica do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, mais conhecido como MIT, realmente não faz sentido tentar ter uma teoria em que parte da física é quântica e a gravidade é clássica. Os argumentos teóricos contra modelos quânticos e clássicos mistos são fortes. Fecha aspas. Isto foi dito por um professor de física do MIT. Quem não concordar, fique à vontade para questioná-lo. Estou deixando aqui na tela, inclusive, o e-mail e o telefone dele. Agora vamos falar especificamente sobre alguns problemas da gravidade de Newton. Eu vou usar o próprio modelo globo para refutar a gravidade. Item 1. Assume que alterações na força gravitacional são transmitidas instantaneamente quando a posição dos corpos gravitantes muda. Porém, isso contradiz o fato de que existe uma velocidade limite a quem podem ser transmitidos os sinais, que seria a velocidade da luz no vácuo. É claro que estamos refutando o modelo com os próprios dados do modelo globo. 2. O pressuposto de espaço e tempo absolutos contradiz a teoria da relatividade especial de Einstein. 3. Prediz que a luz é desviada pela gravidade apenas metade do que é efetivamente observado. 4. Não explica buracos negros. 5. De acordo com a gravidade newtoniana, com transmissão instantânea de força gravitacional, se o universo é euclidiano, estático, de densidade uniforme, em média positiva e infinito, a força gravitacional total num ponto é uma série matemática divergente. Em outras palavras, para simplificar, a gravidade newtoniana é incompatível com o universo com estas propriedades. Então, a gravidade de Newton tem mais furos que um queijo suíço. E quanto à gravidade de Einstein, será que resolveria esses problemas? Será que ainda havia esperança para a gravidade? Bom, para Einstein, a gravidade é resultado da curvatura do espaço-tempo, que regula a movimentação de todo objeto. A gravidade de Einstein nunca funcionou com mecânica quântica, que lida com o nível extremamente pequeno, o que, como já vimos, não foi solucionado até hoje. Para complicar ainda mais a situação, na década de 1930, os astrônomos começaram a observar supostas galáxias inteiras como corpos celestes.
e perceberam que, nesta escala, ou seja, na escala de grandes corpos, as contas propostas por Einstein também não batiam. A força de atração era muito maior do que deveria em relação à quantidade de massa encontrada. A diferença era tão absurda que implicava na inviabilidade total da teoria da relatividade geral. Sem contar que o Einstein ele tenta explicar curvatura do vácuo, e não tem nada no vácuo para ser curvado. Com isso, para tentar salvar a teoria que estava naufragando, os cientistas criaram uma outra teoria, partindo da premissa de que as observações astronômicas das interações gravitacionais das galáxias e aglomerados apresentavam duas presenças que ainda não haviam sido previstas ou detectadas, mas que, no entanto, estavam lá. Ou seja, para tentar salvar uma teoria furada, que já estava praticamente morta, não tinha salvação, eles criaram uma outra teoria ainda mais mirabolante. A primeira seria a matéria escura, responsável pelo excedente gravitacional claramente detectado, e a sua contraposição à energia escura, responsável pela suposta expansão do universo. Contudo, recentemente uma série de artigos refutando a matéria escura e a energia escura foram publicados no The Astrophysical Journal. As matérias, resumindo os artigos científicos, podem ser acessadas no Newsweek, Daily Mail e EFL Science. No EFL Science, a matéria está com o nome New Physical Theory Explains the Universe Without Dark Energy or Dark Matter. Estou colocando a fonte aqui e vamos acessar esse artigo. Assim sendo, a gravidade, que nunca chegou perto de ser provada, acabou sepultada por completo. Eis aqui o artigo, já com a tradução automática. Nova teoria física explica o universo sem energia escura ou matéria escura, sendo que a gravidade dependia da existência de 85% pelo menos de energia escura e matéria escura. Entre 85% a 90% dessas invenções. Então tem um professor, André Maeder, professor honorário da Universidade de Genebra, na Suíça, que ele propõe uma maneira de abandonar o modelo do universo escuro. Nós sabemos que esse universo é totalmente falso. A Terra é plana, coberta por um domo, e todo o cosmos que podemos observar pertence ao céu da Terra. Como nada é tão ruim que não possa piorar, cientista holandês confronta Newton e diz que a gravidade não existe. O físico holandês Erik Verlinde, professor da Universidade de Amsterdã, diz em um estudo recente que a ciência tem olhado para a gravidade de maneira errada. Para mim, a gravidade não existe, diz Verlinde. Então aqui estamos diante de um professor de física da Universidade de Amsterdã, na Holanda, afirmando categoricamente que a gravidade é mera ilusão. É muito engraçado ver bolistas defendendo esta teoria quando nem mesmo os físicos se entendem. Mesmo vários físicos, inclusive muitos concordaram com ele, como a gente pode ver mais abaixo no artigo, não sabem explicar essa teoria, inclusive discordam dela. Mas aqui nos comentários vão ter pessoas defendendo o que é um completo absurdo, é algo sem o menor sentido. Porém, como o meu canal defende a Terra plana, eu vou fazer algo em prol dos bolistas. Tem muitos adoradores da bola inscritos aqui no canal. Talvez 10% dos inscritos são adoradores da bola molhada giratória conversível. Portanto, para ser justo, eu vou trazer o maior ídolo deles para defender a questão da gravidade, da matéria escura e da energia escura. Vou trazer nada mais, nada menos do que Neil deGrasse Tyson, que é um astrofísico, escritor e divulgador científico americano, diretor do Planetário Hayden no Centro Rose para a Terra e o Espaço e investigador associado do Departamento de Astrofísica no Museu Americano de História Natural. Então eu vou dar a oportunidade para ele refutar tudo que eu falei até agora e ele vai explicar para vocês exatamente como que funciona a gravidade, o que é a matéria escura, como que tudo funciona, pois eu quero ser justo e dar espaço aqui para os meus opositores. Então por hoje é só, fiquem com a palestra do Neil deGrasse Tyson, que ele vai tentar me refutar. Um abraço a todos, fiquem na paz e na proteção do Eterno. Amém. What is gravity? You have no idea. Okay, next question. What is gravity? You have no idea. Okay, next question. And by the way,
is called gravity. Dark matter, dark energy. We don't know what dark matter is. It's 85% of the gravity of the universe is dark matter. It's something we don't know what it is. So we just call it dark matter. We don't know what. The universe has some pressure in the vacuum that's making it accelerate in its expansion against the wishes of gravity. We don't know what that is either. We call that dark energy. This sounds like we know something. We don't. I could call this Fred and Wilma, okay? It doesn't matter. We are dumb, stupid about what these two things are. So everything we know about the universe, what we're made of, galaxies, stars, planets, that's all right here. So according to this chart, we are 96% stupid. You're happy about that, apparently. I don't know what that means, you know. Are you applauding my honesty? Are you applauding, you're celebrating the stupidity of our species?